televisão. Então vamos lá, senhoras e senhores, vamos lá para a nossa rodada de estudos do Livro dos Espíritos, nessa noite de 8 de junho de 2022, época de festas juninas. Estamos aí com o Babu, porque a nossa colega Amanda, mais uma vez, não aparece no nosso estudo. Ela está lá com certeza ficando milionária de tanto trabalhar, senhoras e senhores. Mas estamos aí com o nosso catedrático de Kardec, o nosso Babu, sempre puxando as orelhas de todos nós. E estou aqui num painel que Jorginho não conhece, é o Liceu de Aristóteles, Jorginho. Porque Jorginho é um extraterrestre, ele não conhece nada do nosso planeta. Ele veio aqui ontem, senhoras, baixou de sua nave espacial aqui ontem e não conhece nada de filosofia, senhoras e senhores. Nem sabe quem foi Aristóteles, senhoras e senhores. Isso é um absurdo. Está aí, fica aí, fazendo convenções com seus primos, planos de invasão à Terra, e não estuda filosofia, senhoras e senhores. Vamos lá. Os famosos peripatéticos. Peripatéticos. E eu achando que isso aí era um boteco da Grécia Antiga, onde as pessoas iam beber um cafezinho e conversar amenidades. Olha só. Vamos embora. Eu tenho certeza que aquele mais moreno falou assim, Claudinho, traz o leite, não esquece. Todo mundo se achado nas aulas de hoje, hein? Ô, meu filho, vamos nessa. 800. Olha, eu já contei aqui, cada um vai ler 2 parágrafos, que são 10 parágrafos grandes. Não, mas Justiça, cada um aqui, social e leitoral. Cada um vai lendo um. Vamos embora. Resumo teórico da motivação das ações do homem. 872. A questão de ter a vontade livre, isso é, o livre-arbítrio, pode se resumir assim. A criatura humana não é fatalmente conduzida ao mal. Os atos que praticam não estavam antecipadamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma ou do destino. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência em que terá sedução para o crime, seja pelo meio que se encontra ou pelos atos em que tomará parte, mas está constantemente livre para agir ou não. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha das existências e das provas, e no estado corporal, na disposição de ceder ou de resistir aos arrastamentos que estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará utilmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, será possível modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e como a higiene que preserva a saúde e previne as doenças, modifica o temperamento. Aqui, só um parênteses, é aquele caso da matéria lá da super interessante que nós discutimos essa semana no grupo. Cabe a educação combater essas más tendências, quando levar em conta o estudo moral do homem. Continuando, o espírito livre da matéria, no intervalo das encarnações,
faz as escolhas de suas existências corporais futuras, de acordo com o grau de perfeição que atingiu. E nisso, como dissemos, consiste principalmente o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque fracassa nas provas que escolheu. E para ajudá-los a superá-los, pode evocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Principalmente o nosso livre-arbítrio principal, vamos dizer assim, né? Está quando estamos na erraticidade, quando escolhemos o estilo de provas que iremos nos submeter. Babu, porque quando você está encarnado, você já tem as constrições do corpo, que você, digamos assim, eu não quero comer, você fica doente. Você tem a ação dos outros também sobre você, quer dizer, você pode ter liberdade, mas você não é livre 100%, né? Porque você tem a ação dos outros, tem a ação social, a ação das leis, quer dizer, tudo isso é uma somatória que vai fazer você se movimentar na sua condição de livre-arbítrio através de todas essas, digamos assim, injunções. A injunção da sua família, a injunção do meio onde você encarna e assim por diante. Devemos entender não mais. Tem como você, digamos assim, ser livre em 100% se você está encarnado. Chegou a nossa querida. Ô Jorge, é que a gente não pode cometer o erro de achar que a gente não é livre quando estamos encarnados. O livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio para os espíritos? É essa parte moral do ser humano, do espírito. Aí que ele fala assim, você pode, se tiver uma vontade firme, resistir às más paixões. Então o livre-arbítrio que os espíritos colocam para nós é essa parte sempre moral. Não é que eu vou para a esquerda, eu vou comprar um carro vermelho, eu quero comer açaí, não quero comer banana. Isso são escolhas. Quando você fala de livre-arbítrio para os espíritos, é questão dessa parte moral, é fazer as escolhas moralmente. Aí todo mundo é livre para escolher, tanto no estado de erraticidade como no estado de encarnado, porque livre-arbítrio para ele é essas escolhas morais que você faz. Por isso que ele coloca aqui, ó. Eu gostei muito da sua tradução. Ela é mais ampla do que a daqui do nosso boleto aqui, do nosso noleto, na verdade. Ela é mais, a questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Ou seja, você tanto pode fazer o bem, escolher o mal ou não fazer nada. Quer dizer, agora, a situação vai se apresentar no meio onde você encontra. Essa é a questão. Mas a situação não vai impedir eu fazer alguma coisa. Não, aí é uma questão sua. Aí que é o livre-arbítrio meu, a moralidade. Ó, Amandia, só para você localizar, nós começamos a ler a 862, primeiro parágrafo. Nós paramos no primeiro 872. Fala, Claudinho, você agora. Então, aqui ele deixa, acho que bem claro, né? Não existe fatalidade das coisas que acontecem. Você, a maioria das vezes, você escolheu aquelas coisas que acontecem na vida. Aconteceu um acidente com um parente, eu fiquei, né? Faleceu um parente, não sei o quê. Tem coisas na vida que são questões materiais. Agora, tem coisas que são escolhas nossas. Isso já é previamente acertado antes da nossa reencarnação. Então, não existe fatalidade. Foi uma fatalidade. Não existe fatalidade. A não ser a morte. O resto, sim, tudo que acontece na nossa vida, né? Como bem enfatizou aí o nosso guru Babu, questões morais
É a nossa escolha. Tudo isso é nossa escolha. Livre-arbítrio para os espíritos é escolha moral. Não é questão vou para a direita, vou para a esquerda, quero. E nem a genética, né? Porque aquele artigo da Super Interessante, os caras colocam, inclusive, a questão da força da genética sobre o não cedimento, né? Quer dizer, a condição dele não resistir ao impulso que o corpo dele lhe leva. Porque aí cai... Aí, Jorginho, a ciência só estuda a parte material. Aí a gente não cai naquele negócio que Kardec combate em todas as suas obras. O homem não tem livre-arbítrio, é máquina. Porque se é uma questão de genética, então a gente é máquina. Então, tipo assim, vai depender do acaso a gente ter um corpo que favoreça. Então, nós não temos livre-arbítrio nesse caso. Somos uma máquina, estamos condenados. A genética me condenou a ser um psicopata. É que a ciência, analisando, né, a questão cerebral, fazendo aqueles exames que eles fazem lá, eles detectam algumas anomalias, né, nos impulsos elétricos dessas pessoas. Só que o que eles não entendem é que, assim, esses impulsos elétricos, eles não têm origem no cérebro, eles têm origem no espírito. O corpo físico, ele recebe aquilo que vem do espírito. Então, obviamente que as ligações, vamos assim, as ligações neurais, o comportamento do cérebro deles vai ser diferente, porque quem está comandando ali é o espírito, não é a matéria. Então, enquanto a ciência não entender, né, que existe algo além da matéria, que a gente não é simplesmente carne e osso, tem, né, o espírito que comanda tudo, eles nunca vão chegar a uma conclusão lógica e óbvia, porque para eles tudo é matéria. Mas o que eu achei interessante aqui, ele coloca assim, cabe à educação combater as más tendências. E ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então é aquela coisa, né, de você educar a criança, né? Tem até a frase lá do Pitágoras, que eu não sei se é verdade, né, que atribui-se muitas frases a ele, mas quando ele diz, né, educai as crianças e não será preciso castigar os homens. Essa não é a frase do Olavo Bilac? Não, Pitágoras. É atribuído a ele. Agora, não sei se é verdade, né? Ô, senador, só vamos fazer uma correção para você aí, quando você falou que a gente é amontoado de carne e osso. Não. Biólogos chamam de células. Nós não somos amontoados de células. Pega, rapaz! Pega essa agora! Nós somos amontoados de carne e ossos. Biólogos não falam isso. Nós somos amontoados de células. Dá na mesma. Não, que diferença muito grande, meu cara. É outro nível de intelectualidade. Eu diria mais, então, nós somos um amontoado de átomos. Agora o bicho é um democristiano. Agora ele foi para demócrito. Não, menino, rapaz, esses meninos. Amandinha, você vê aonde nós estamos envolvidos. O grupo aqui tá ficando pesado para nós, minha filha. Nós é pobre, é o problema. Vá, senador, continue. É isso, eu acho Oi, que... gente, agora que eu vi que eu tô sem muda, tava muda, eu nem percebi. Tô falando aqui, vocês não estão dando atenção. Tava até triste vai já. ver que você desencarnou e nós não percebemos isso. Fica atenta, se você falar com nós e nós não ouvir, der atenção, você pode ter desencarnado. Fico preocupada. Você leu o primeiro parágrafo, Babu? Isso, agora é o senador. Quando eu mandei continuar, não é para ir continuar explicando, é para continuar a leitura agora. Senador, vamos se atentar à aula aí, que o senhor já cometeu 2 gafas em menos de 20 minutos. Não. O que ele está fazendo lá? Não, o senhor está caçando a minha palavra, eu protesto. Prosseguindo aqui o meu comentário,
Então nós temos que educar as crianças, porque depois da infância, você não muda mais. Então é por isso que ele coloca aqui, cabe educação combater as más tendências. Mas no artigo estava falando das crianças que já são problemáticas. Eu não estou falando do artigo, eu estou falando do geral. Esse artigo da Super Interessante sobre o pessoal, as crianças psicopatas, isso aí é algo que, de repente, não vai ser possível, numa única encarnação, corrigir aquilo, porque é o espírito que já é assim. Então, é muito complexo você ter um familiar desse nível, você conseguir, numa encarnação só, você conseguir. Você não sabe nem a origem desse espírito, de repente, é de um outro planeta muito mais atrasado. Mas é isso, a educação da infância que faz com que o adulto seja um adulto melhor. Então vamos lá. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa no mal, nem mérito no bem. E isso é tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, o que quer dizer a vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. O homem não poderia, portanto, procurar desculpas no seu organismo para as suas faltas, sem com isso abdicar da razão e da própria condição humana, para se assemelhar aos animais. Se assim é para o mal, assim mesmo devia ser para o bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em consignar o mérito a seu favor, e não trata de o atribuir aos seus órgãos, prova de que, instintivamente, ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Ou seja, usar 2 pesos, 2 medidas. Então, quando é o mal, é que a minha constituição física é assim. Aí, quando é para colher algum mérito, para enaltecer a vaidade, sou eu mesmo. Então, você não pode usar 2 pesos, 2 medidas. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída de vontade. Para que lhe serviria a inteligência, se ela fosse invariavelmente dominado em todos os seus atos pelo poder do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, representaria a destruição de toda liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem, nem mal, nem crime, nem virtude. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar as suas criaturas por faltas que não dependiam delas, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam o mérito. Semelhante lei seria ainda a negação da lei do progresso, porque o homem que tudo esperasse da sorte, nada tentaria fazer para melhorar a sua posição, desde que não poderia torná-la melhor nem pior. Aí, ou seja, não somos um amontoado de células. Um acaso. Essa parte moral que coloca assim, uma doutrina assim fosse verdadeira, teria em si a destruição de toda a liberdade moral. Então, livre-arbítrio, liberdade para os espíritos tem a ver com a parte moral das ações. Exatamente, porque aí está certo mesmo. Se a fatalidade existisse, como nós a entendemos, as coisas já estariam previamente feitas, você não teria como fugir. Agora, aí não caberia o livre-arbítrio, porque se você tem fatalidade, você não tem livre-arbítrio. Agora, a grande questão da explicação da moral, da condição do crescimento do espírito, é a que melhor explica, ainda de maneira muito rasa, porque nós não compreendemos ainda um monte de situação, mas as doutrinas cristãs
que se baseiam nessa ideia da vida única, da existência que você é criado na hora da concepção. Para eles, a condição de livre-arbítrio não tem a mínima explicação. Não tem a mínima explicação. Eles, apesar de eles terem a absoluta certeza que o livre-arbítrio de cada um é algo real, eles não conseguem explicar essa questão de maneira sensata. Porque como é que eles falam assim, Deus quer assim, mas espera aí, se Deus quer assim, então não tem liberdade. Você tem que aceitar. Não, Deus nos dá o livre-arbítrio. Pô, mas espera aí. Né? Como é cheio de dogmas lá, então eles não conseguem se explicar muito, porque se explicar uma coisa, esbarra em tal dogma. Se explicar de outro jeito, então eles, no máximo que façam, mistério. Deus quis assim. A grande questão, Babu, Claudinho, Amanda, é exatamente esse, porque a nossa visão, ela é de estrutura de espiritualidade, ou seja, nós temos uma visão de que é o espírito que se realiza, não é o corpo. Porque se fosse apenas uma existência, não haveria condição de explicar nada, porque você só começa a ficar mais consciente a partir dos 25, 30 anos, hoje nem isso. O cara só vai ficar adulto quase com 40 e morre com 80, porque aos 50 já começa uma decadência física. Ou seja, você tem muito pouco tempo para poder construir uma salvação, fica mais fácil você ir para o inferno, porque o corpo te leva basicamente para o grau de desagregação moral, porque porque o corpo é realmente sem virtudes. É um negócio muito complexo, quando você tem apenas uma única existência, uma única, para eles, vida. Vá, Claudinho, vá, comente. Aqui seria acreditar em fatalidade, né? Seria acreditar que a gente é robô. A gente não tem direito de decidir nada da nossa vida, porque tudo já foi decidido previamente. De certa forma, muita coisa já foi decidida previamente por nós mesmos. Então, aí foi o nosso exercício de livre-arbítrio vir nessa encarnação para seguir certo roteiro que previamente foi estipulado por nós mesmos para, assim, aprendizado nosso. Então, se a gente tiver alguém controlando todos os nossos passos, mas esse é um conceito, é aquele negócio. O cristianismo é um compilado de conceitos mitológicos ainda. Houve toda como que se diz, um sincretismo entre a mitologia e o cristianismo. Porque na mitologia, entre os gregos, eles entendiam que os deuses predeterminavam tudo na vida deles. Então, esse é um conceito que vem lá de trás. Infelizmente, é algo que pegou no cristianismo e eu lembro que o meu sobrinho mesmo falava, que o meu cunhado, separado da minha irmã, que ele não foi escolhido, né? Ele está lá se lascando na vida, porque ele não é um dos escolhidos. Quer dizer, Deus escolhe uns e não escolhe outros. Tem os 144 guerreiros lá, não sei das contas. Na Bíblia cita os 144 mil. Isso, 144 mil. Uns entendem que isso é um número simbólico, seria uma grande multidão, outros entendem literalmente que é 144 mil pessoas. Né? De qualquer forma, nenhum nem outro, para mim, tem Faz lógica. sentido, exato. Deus não poderia escolher ele, uns, e mandar para o inferno outros. Se você não teve liberdade de escolher as coisas na sua vida, como é que você pode ser punido? Que é o que ele coloca aqui. Que Deus, Deus meio louco é esse que eleva as glórias uns e manda se lascar outros? Não tem menor racionalidade essas coisas. E é a maioria que vai para o inferno, cara. Por isso que lá é tão quente. Tem material
de combustão bastante. Vamos lá, meninos. Vamos lá, Jorginho. A fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que a elas são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por seus atos e sobre as quais podem influir os espíritos pelos pensamentos que lhe sugerem. Voltemos à pergunta 459. Claudinho, vê no seu PDF aí a pergunta qual é, faça favor. O nosso querido amigo PDF. Não é PDF, é papel mesmo. É que fala assim, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Isso. Aí fala, nesse sentido, a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. É o que ele fala aqui, né? Porque ó, a gente vai dar vazão pelos acontecimentos terrenos, pelas companhias, pelos acontecimentos aqui, ou pelos arrastamentos desses, dependendo do que a gente sintoniza, desses espíritos que tentam empurrar a gente por maus caminhos, se a gente tiver essa afinidade com eles. Mas o Babu, o Salvador Gentili, nessa frase aqui, ele colocou em negrito diferenciado, olha só. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por seus atos e sobre as quais podem influir, de maneira diferenciada. Porque ele coloca o seguinte também aqui, ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência. Ou seja, nós aqui encarnamos do período de prova e expiação com um grupo de espíritos de terceira ordem. Ou seja, a tendência é que exista dificuldade no mundo onde a maioria dos espíritos são evoluídos. Agora, como você vai agir nesse meio é o seu livre-arbítrio, porque a fatalidade está na função de gênero do que você escolheu. Isso. Se a gente cair num prova de expiação, vão acontecer várias coisas. Se a gente tiver numa sociedade assim, mais corrupta, mais para bandidagem, a gente vai ser toda hora bombardeado, assim, por assim dizer, por todos os lados. Aí vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa moral e também dessa condição dos amigos invisíveis, né? Como Sim. a gente é muito bombardeado por eles também, dependendo da nossa afinidade, a gente vai dar ouvido ou não. Aí sim, mas sempre aí, vai estar a nossa vontade. A fatalidade, pois, está nos acontecimentos que se apresentam, visto que são as consequências da escolha da existência feita pelo espírito. Ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, posto que pode depender do homem modificar-lhes o curso pela sua prudência. Ela não está jamais nos atos da vida moral. Olha que interessante. A fatalidade, ele separa da vida moral, porque é a moral que vai trabalhar, digamos assim, com o gênero de existência que você escolheu e o envolvimento que cada um de nós, de maneira individual, tem com os outros indivíduos. Isso é interessante, quer dizer, a fatalidade não está na moral, mas a moral é ela que vai condicionar a questão dos acontecimentos. Porque, você pensa bem, você pode nascer numa comunidade perigosa e não ficar bandido. Você vai ter mais dificuldade de existir, mas o seu esforço vai ser para que o bem em você vença. Isso, Jorginho, isso. Grave isso que vocês falaram. Aí é dobrado, porque você vai ter que vencer o meio, entendeu?
não vencer no meio. Aí que está a diferença. Mas Todo mundo apostando assim, ó, a Amandinha vai cair no crime. Aí o Claudinho, que é o doutor dela, não, Amandinha, luta contra isso, você tem 1% de chance de vencer. Vai sofrer mais que a maioria. Mas se você vencer, você vai ganhar a sua próxima encarnação em Júpiter. Aí ela vai se esforçar e não vai cair no crime. Só que vai sofrer muito mais do que a maioria, porque a maioria escolheu o mundo material. Ela não, ela vai ter que ter uma escolha diferenciada, que é a moral. E essa modificação do curso das coisas é pela moral, é isso? isso. Sim. Dependendo da escolha que você fizer. Se você mora na comunidade e quer se entregar ao crime, você vai ter consequências dessas escolhas morais. Se você quiser vencer para o outro uma boa conduta, você também vai receber coisas contrárias à sua boa conduta. Então, ou seja, você vai, conforme as suas escolhas, haverão consequências. Sim. O que eu gostei desses parágrafos aqui nós poderíamos, pelo menos eu, definir por uma palavra. É você se fortalecer nos seus princípios e não abrir mão deles, entendeu? Princípios morais, custe o que custar, você vai ter que, né, pagar por eles. Ó. Você tem uma vivência cristã. Quer dizer, você não pode divergizar por conveniência. Ah, mas aonde eu moro tem muito bandido, é muito complicado. Não. Você vai ter que escolher entre vencer na facilidade ou se esforçar na dificuldade. Nesse mundo não há facilidades. Não há jantar grátis, Amandinha. Quem dá esse tipo de desculpa, onde que eu tô aqui no Brasil, todo mundo é corrupto. Não é que é todo mundo corrupto, todo mundo tem essa inclinação, porque os espíritos estão encarnados aqui, estão por afinidades. Então, é já uma fraqueza do próprio espírito. Que nem que a pessoa, eu fui na festa e acabei bebendo porque todo mundo estava bebendo. Não, ninguém te obrigou, é sua tendência as coisas. É que a gente gosta de colocar a culpa em terceiros, né? Sempre tentando. O Claudinho está muito pensativo. Fale, Claudinho. Claudinho está neoplatônico agora ali. Não, aqui, pelo que eu entendi, o que ele coloca você é colocado numa situação, não existe fatalidade nas suas escolhas. Você é livre para escolher. Agora, aqui ele fala assim, os detalhes dos acontecimentos estão na dependência das circunstâncias que ele mesmo provoque com seus atos. Então, a gente não nasce com um roteiro, igual o roteiro de novela, tudo prontinho, todo mundo já sabe o que vai acontecer. É no dia a dia das suas escolhas que as coisas vão acontecendo. Então, depende das suas escolhas. Então, você vem com um roteiro geral, mas os detalhes do dia a dia, do cotidiano, é você que está fazendo a todo tempo ali. Claudinho, isso que você falou é muito interessante, cara. Você podia falar um pouco mais. Esses detalhes, o projeto geral já está marcado. Quer dizer, você tem um projeto, digamos assim, básico de construção. Mas é isso. O planejamento reencarnatório é isso. São regras gerais que você tem que cumprir aqui. Agora, nas circunstâncias que vão acontecer, detalhes do dia a dia, isso aí é na vivência diária. Aí que você vai fazendo as escolhas. Sabe por que tem essa interpretação ao pé da letra, ô Claudinho, principalmente espírita? É por causa de romance. Fomos lá no negócio de reencarnação no mundo espiritual, aí fizemos o nosso plano reencarnatório. A pessoa acha que é com 0 meses de idade, isso, com 1 ano de idade, isso, 2 anos de idade, isso. A pessoa, quando lê essas coisas em romance, acha que, vamos lá reencarnar, e ele foi reencaminhado para o Ministério da Reencarnação. Aí acha que é, tintim por tintim, tudo ali.
Não, ele vai falar assim, ó, eu preciso melhorar em tal coisa, preciso passar por provas morais assim, e essa prova moral vai acontecer por caminho A ou B. Depende daquilo que eu fizer no dia a dia lá na Terra. Ó, se eu tiver que passar por essa prova casado, e se eu não casar, ela vai acontecer de outra forma que em outro meio. Então, tipo assim, não é porque eu casei ou não casei que vai realizar. Ela vai se realizar. Por eu casado, não, cheguei e disse, não quero casar. Então, essa prova moral vai se acontecer de outra forma. É esses detalhes que ele coloca aqui. Esses detalhes, como que vai formar a sua prova moral, você no dia a dia ali, que você vai acabar juntando material para isso. Mas Babu, essas complicações, vamos chamar de intersecções programáticas da reencarnação, que é complicado, porque você pensa bem. Você lá em cima fez um plano geral, como diz o Cláudio, de casamento. Você ia casar com a Amanda quando encontrasse com ela aquilo que o Einstein chamava de ressonância. Mas aí você resolveu não casar. Mas se você não casar com a Amanda, com quem que a Amanda vai casar? Porque ela ia casar com você. Olha a complicação. Mas aí, Jorge, se eu assino o negócio, eu vou casar com a Amanda, tipo assim, não é que vai acontecer, mas a grande probabilidade é de acontecer isso. Se é uma coisa, se eu e a Amanda vamos casar e vamos ter que passar por um perrengue, a gente vai ter que casar, porque aí foi uma coisa assim, ó, uniu dois espíritos com alguma similaridade nas provas, assim, ó, vocês... Aí depende, aí pode entrar 1000 casos. Eu, Amanda, em outra vida a gente foi comparsa, ou a gente era inimigo, não sei. Aí vai depender de muitos detalhes. Mas se planejar assim, ó, eu e a Amanda vamos ter que casar nessa vida e passar por algo, aí nós vamos ter que casar. Porque aí vai ser uma prova conjunta, Jorge. Aí, porque aí nessa hora vai entrar uma prova conjunta. Assim, ó, a gente vai ter que suportar a perda de um filho, vamos falar assim, ou alguma coisa. Então aí vai ter que ocorrer. Aí sim vai ter que ocorrer, porque através dessa nossa combinação conjunta, lá, assim, ó, vamos ter que passar por isso junto. Aí não, porque normalmente é que tem muitos histórias românticos. O Salvador Gentili aqui, já fica diferente. Ó. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio espírito provoca para os seus atos. Você pode decidir não casar. Ô Jorge, mas aí que tá. Se decide, por isso que eu falei assim, se decide casar com a Amanda, não é um simples, vou casar com a Amanda. Não. Se eu tiver casar com a Amanda, é porque a gente tem alguma coisa para passar junto. Por isso que eu falei. Não tá lá, assim, eu vou casar com a Amanda e chegar lá embaixo, não vou casar. Normalmente a gente desce para cá, sem saber com quem vai casar. Mas se eu casar com a Amanda e aí assim, não, que nem tem alguns livros de André Luiz, assim, ó, vai descer normalmente tem lá, ele ilustra alguma coisa. É que aí é que o pessoal faz receita de bolo. Porque tem um filho desajustado que a gente precisa arrumar. Aí reencarna. Aí sim, esses dois juntos tem uma prova moral junto com o filho. Por isso que eu tô falando. Se eu, Amanda, casar e tiver que passar. Aí são dois aspectos morais que tem que se cruzar. Aí vai ter que casar. O casamento é uma coisa, tipo assim, que vai ter que acontecer. O problema é que todo mundo acha que já desceu com alma gêmea para casar. Não é, mas sim, aí vai ser. Se for para passar assim, ó, vamos ter um filho que a gente vai ter que ajustar esse filho, aí não tem como. Aí isso é porque esse filho tem que... Porque eu e a Amanda nesse projeto moral. Sim. Aí, Claudinho, o que é que você pensa disso? Não, eu acho que, como eu falei, as coisas estão pré-determinadas, linhas gerais, não detalhes. Agora, eu penso que assim, a gente quando chega aqui, a gente pode dar um medinho e a gente recuar daquilo que a gente se propôs no plano espiritual. Faz parte do livre-arbítrio. Aí significa o quê? Que aí, quando a gente voltar a desencarnar, nós vamos ter que voltar de novo
porque a gente recuou da prova Da que tinha prova. que passar. Então, é aquele negócio. A gente tem livre-arbítrio para fazer o que a gente quer. Mas a gente vem aqui justamente com já pré-determinado, em linhas gerais, o nosso planejamento, é porque aquilo é necessário passar. Agora, acontecer Porque, de recuar acontece, mas eu, na minha opinião, acredito que isso seja raro de acontecer. porque, Claudinho, aqui, ó, no parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, no 5º que eu passei a ler, na segunda linha, aqui, ó, a fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã, beleza. Ela existe na posição que o homem ocupa, o homem é o espírito, sobre a terra, e nas funções que ele aí cumpre, por consequência do gênero de existência que o seu espírito escolheu, certo? Ou seja, o gênero é esse plano que você fala, o plano geral, mas as consequências é da escolha normal, quer dizer, você pode ter feito um projeto, você chega aqui, você encarnou, você pode pegar assim, pô, olha, eu não vou querer mais comprar esse terreno, pronto, você tinha que nascer para criar aquele terreno, mas você pode decidir não. Porque o gênero não é ligado a como você vai fazer. E sim a consequência daquilo que você decide. A prova é moral, Jorge. Comprar terreno não é. Sim. Então, isso são detalhes da vida material, Jorge, que eu Isso. acredito que não Isso. conste esse parágrafo no plano acontecimentos, algo mais trivial, né? Não é... Ele fala do acontecimento moral. Por isso que eu falo assim, ó, o acontecimento moral, eu pedir para alguma coisa, eu vou ter que passar por aquilo. Se eu pedir, eu vou ter que passar. Aí, se vai acontecer por um caminho A, B ou C, vai depender daquilo que eu escolher aqui na Terra, conforme eu vou me Aí sim, beleza, é isso mesmo. Essas coisas de ordem material. Essas coisas de ordem material, comprar um terreno, isso aí é escolha material. Isso não está nada programado no mundo espiritual. Então, mas ele coloca no finalzinho que isso jamais se encontra nos atos da vida moral. A fatalidade, se ela existe, é na vida material nossa aqui. Sim, não está, porque é como o Babu acabou de falar. Aqui você tem A, B, C, D, uma série de circunstâncias as quais você pode escolher para mais ou para menos. Ou seja, não tem só preto e branco, existe uma nuance de vários signos que você pode escolher. E nesse gênero, o gênero é isso que você falou, é o projeto geral, mas como você se movimenta que é o negócio. Porque o complicado da gente explicar, porque é o seguinte, nós estamos falando aqui a nível de cada um de nós, tudo bem. Só que quando eu encarno ou reencarno, eu reencarno com vocês. A minha atitude moral pode influenciar na do Babu, do Claudinho. Você pensa bem, ó, nós somos uma família, certo? Somos espíritos de terceira ordem, nona categoria. Só que tem um problema, olha bem, eu sou desajustado, e na verdade, entre aspas, eu sou mesmo. Vocês são os filhos Ô, Claudinho, pô, você não tinha entendido não, jovem, o que é? Isso aqui ficou marcado na minha mágoa do coração. O que acontece? O Claudinho é trabalhador, um cara correto, e eu pego o carro dele para roubar. Não, trabalhador sou eu, 56 horas. Então eu pego o carro da Amanda e vou comprar alguma coisa que não se deve. Só que o seguinte, ela vive do carro, mas eu tomei uma atitude de roubar o carro dela e o carro dela foi preso. Quer dizer, a minha atitude já influenciou na família de vocês, porque a família é nossa. Agora, essa questão que é complicado, quando eu falo da encarnação, eu estou falando do conjunto como cada um de nós vai reagir. E é só uma família, a nossa. E somos 4. Então, imagina... Quando você pega, estaciona seu carro na rua, vem um ladrão e rouba, isso dificilmente vai estar escrito no plano reencarnatório. Se for colocar todos os detalhes da nossa vida, desde o nascimento até a morte no plano reencarnatório, você vai levar 1000 anos fazendo esse plano reencarnatório. Você vai reencarnar de 1000 tem razão. Mas ele está
Esses detalhes não entram. Isso é coisa da já vida. falou aqui, né? Se eu sei que determinada rua ali está infestada de ladrão de carro, eu vou lá e estaciono, eu tô me colocando no risco de ser roubado. Tava no destino meu carro ser roubado. Não, eu não fui prudente. Sim, agora sim, beleza, porque é o que ele falou em relação à prudência. Quer dizer, você começa a trabalhar no gênero do mundo que você vive. Você vai ficando malandro, safo nas consequências, né? Quer dizer, estamos chegando lá, gente. Agora é a Mandinha. Sou eu. Então, vamos lá. Trabalhadora sou eu. Gostei dessa, mano. Conversa. Tá legal. É na morte que o homem é submetido, de uma maneira absoluta, à inexorável lei da fatalidade, porque ele não pode fugir ao decreto que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Segundo a doutrina comum, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos. Estes procederiam, seja da sua organização física, pela qual ele seria responsável, seja da sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa para si mesmo, dizendo que não é sua a culpa de haver sido feito assim. Amandinha, só tem um não que eu acho que você comeu. Será? Onde? O homem possuiria todos os seus instintos em si mesmo. Começar desde o começo. De acordo com a opinião geral, o homem possuiria todos os seus instintos em si mesmo. Eles procederiam do seu corpo. Ou seja, aquele negócio que é a matéria que faz, que a gente está subordinado à matéria, pelos quais não poderia ser responsável. Não, aqui no meu não tem um não. Tá assim, pelo qual ele seria responsável. Não seria responsável, porque o homem em si não é responsável pela matéria. Porque o Claudinho tá igual ao meu? Não, aqui tá, pela qual ele não seria responsável. Isso. Porque nossa, no meu não tem um não. Se eu coloco que a matéria é responsável pelos meus instintos, então não tem um espírito ali, então tudo recai na matéria. É aquela matéria da super interessante que nós discutimos essa semana. Então, o psicopata, ele não tem escolha, é o gênero. Ele é mesmo. Então, ele fala assim, eu não sou responsável porque eu não pude escolher a matéria, me deram devido ao meu pai e minha mãe, o gênero de cada um, então... Eu sou assim... E a minha tradução tá errada aqui, então. Porque mesmo do Noleto aqui e do Sandro Gentili, todos têm, pelo qual não poderia ser responsabilizado. Por isso que eu tô falando, é a tradução do Herculano Pires de uma... Por isso que eu falei assim, Araque cometeu vários equívocos muito loucos Não, isso aí deve ser erro gráfico da editora. Mas aí que tá... Lembra que jamais do Herculano Pires. Não, mas lembra que jamais do certinho. Mas calma aí, lembra que eu falei para vocês atrás, porque é a mesma tradução do Herculano Pires. Por que a Araque conseguiu comer palavras e a sua não? Ou seja, quando a Araque relançou esses livros dela, ela fez algumas alterações meio louca. O revisor não trabalhou bem. Não tem muito sentido eles tirarem isso aí. Provavelmente algum erro gráfico. Nessa hora, ou é digitação, a pessoa que foi copiada de um lugar para outro comeu não. Mas é o bagulho. Então o revisor também dormiu no ponto, porque ele tinha que ter lido antes de mandar para a prensa. Mas o revisor aqui não é espírita, é um cara de português. Para ele tanto faz, a frase para ele vai ter sentido. Se eu tirar um não, para ele vai ter sentido. Para nós que é espírita, não. Eu falei assim, opa, isso está em desacordo. Tá certo. Tem razão. Se o cara não é espírita, não conhece a doutrina espírita, o cara vai ler, de acordo com a opinião geral, o homem possuiria todos os instintos em si.
eles procederiam do seu corpo, pelos quais poderia ser responsável. Então, para ele, para o revisor, se o cara não é espírita, essa supressão do não para ele, tanto faz, tanto fez, porque a frase tem sentido ainda. Mas tá certo, tem razão. Para nós não vai ter sentido. Vai ser, ô louco, se... Continua ou não? Olha... Peraí, Bandinha, ele está vendo as outras traduções ali na tela ali, peraí. Ele está consultando Allan Kardec pessoalmente, ali, ó, e os espíritos superiores. Daqui a pouco ele traz as respostas. Amandinha, adorei. Não, trabalhadora sou eu, sou pobre. Mandinha, tá vendo? Você escolheu esse gênero de prova, tá vendo? Isso você só pode comprovar. Não, tô achando não, é verdade, filha. Não tem como dizer assim, puxa vida, não é possível, né? Agora, tem que se perguntar, por que foi que eu escolhi ser pobre? Aí é que vai entrar na sua cabeça melhores escolhas da próxima vez. Por que na hora de eu escolher, eu falei, não, eu vou ser pobre? Tentar refletir sobre isso. A tradução do francês fala assim: de acordo com a doutrina popular, o homem extrai todos os seus instintos de si mesmo. Eles viriam ou de sua organização física, da qual também não pode ser responsável por sua própria natureza, na qual pode buscar uma desculpa aos seus próprios olhos, dizendo que não é sua culpa se for assim. Que é o mesmo sentido. É o mesmo sentido, só muda algumas palavras. Isso, mas para nós, que é espírito, quando tira esse não, para nós fica um absurda a frase. Porque aí você se escuta no corpo, ó, o corpo é assim, eu não posso fazer nada. Mas tem razão, para quem não é espírita, o texto fica correto também, não tem problema. Amandinha. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E ao lhe dizer que, se pratica o mal, cede a uma sugestão má que lhe vem de fora. Deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que o solicita para o mal no seu foro íntimo. Como o pode fechar a voz material de alguém que lhe fale? Ele o pode pela sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência de bons espíritos. É isso que Jesus ensina na sublime fórmula da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sempre somos responsáveis pelos nossos atos morais. Aí, Amandinha, tem mais 2 grandes para você aí ler. Falar, Deus me ajude. Porque a carne é fraca. Vamos lá. Vai, senador. Acho que o senador... Agora é você, né, Babu? Isso. Mas o senador acho que quer falar alguma coisa, que ele estava tão comprometido. O senhor quer fazer um adendo? Não, é só Nossa, esse menino tá ficando bom, esse garoto, viu? Eu tô gostando dele para daqui para frente. Eu vou indicar você para você trabalhar no Ministério das Reencarnações lá no nosso lar, para ajudar o pessoal a reencarnar melhor. Não, aqui é só frisar essa frase que ele coloca aqui, que não existem arrastamentos irresistíveis. Então, tudo é resistível, depende do espírito. Depende da moral do espírito. Então, sim. Tem essa, que foi o diabo me levou a fazer isso aí. Você mesmo é que fez, o diabo só te acompanhou, porque ele é
finizado contigo. Truta. Você que convidou ele para tomar café contigo no bar. Aí que é o problema. Vamos lá. Essa teoria mostra que a causa determinante dos nossos atos ressalta evidentemente de todo o ensinamento dados pelos espíritos. Não é apenas sublime imoralidade, mas acrescentaremos que eleva o homem a seus próprios olhos. Mostra-o livre para repelir um domínio obsessor, como pode fechar sua casa aos importunos. Não é mais uma máquina que age por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional que escuta, julga e escolhe livremente um entre dois conceitos. Apesar disso, o homem não está impedido de agir por sua iniciativa, por impulso próprio, já que definitivamente é apenas um espírito encarnado que conserva sob o corpo as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, portanto, sua origem na imperfeição de nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso tem o seu livre-arbítrio limitado. A vida encarnada lhe é dada para depurar de suas imperfeições pelas provas que passa. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fracos e acessíveis às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que aproveitam para empenhar-se em fazê-lo fracassar na luta. Se sai vencedor, eleva-se. Se desperdiça a oportunidade de fracasso, permanece o que era, nem pior nem melhor. É uma prova que terá de recomeçar, e isso pode durar muito tempo. Quanto mais se depura, mais seus pontos fracos diminuem, e menos se expõe àqueles que procuram incitá-lo ao mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação e os maus espíritos se afastam dele. Você aqui, nem o Claudinho falou, ó. Você tá assim com capa preta, ó. Você tá fazendo mal, você tá assim. Dito custo. É. A Mandinha até deu uma desanimada depois desse parágrafo. Não, Mandinha. Murchou. Deu uma murchada aqui, Manda. Desencana que você tá com nós, entendeu? É, agora eu também estou sossegada agora. Estou blindada. Nada bom. Estou protegida. Ô, Claudinho, ela quer sentar o boi na sombra. Eu não falei que você sossegar, falei que você está com nós. Quer dizer, caminha junto. Não, agora sosseguei, não. Quero ouvir os conselhos do amigo dela, que 2057 vai ter uma tá mudança próximo, notável, né? E que a gente não precisa fazer nada, só cruzar o braço. Não, mas, gente, ó, pelo que eu li lá, eu gostaria, depois desse estudo aqui, eu tivesse a fé desse menino. Não preciso tomar vacina, Deus está me protegendo. Cara, eu fiquei assim, eu não tenho essa fé ainda, cara. Como é que eu não consegui, depois dessa grossura de livro, não ter uma fé dessa? Eu acho que isso não é fé, não, é burrice mesmo. É burrice. É burrice. Tem um outro nome, né? No jargão popular, burrice. Cara, que mais ou menos isso? assim, falta estudar mais a doutrina espírita. O mais intelectual falava, me falta os conhecimentos superiores. É típico de fanatismo isso aí. Esse tipo de comportamento é típico de fanático religioso. E que faz muita mistura, mano. É que eu conheço a figura também ali, aquela figura mistura um monte de coisa. É que quando a gente fala fanático religioso, o pessoal pensa lá no Talibã. Existem graduações de fanatismo. Esse tipo de coisa aí é fanatismo. Mas não deixa de ser um fanatismo, né? Não é um extremismo, mas não deixa de ser um fanatismo, porque você fica cego à razão.
É de não observar o mundo ao nosso redor e achar que 2057 vai estar mil maravilhas. O cara não enxerga o nosso redor, ele olha o nosso redor. Mas ele já mudou, porque era 2020, 2019 que a coisa ia mudar. Agora ele já entrou no Geraldinho. Ele já foi para 2057. Que o Geraldinho que falou que era 2019, né? E conforme todo mundo no meio espírito começa a estar previsão e começa a errar, começa a dar uma postergada. Não, vai ser em 2000. Que espiritismo Então, acaba essas profecias, essas previsões aí. Então, mas as pessoas ficam esperando melhorar, em 2057 vai estar melhor. As pessoas não conseguem enxergar, entender que a mudança no mundo não vai vir de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Nós temos que melhorar. As pessoas ficam esperando os extraterrestres vir aqui, fazer o planeta melhorar, Jesus vai voltar. E dentro do espiritismo, a pessoa ficar com esse tipo de ideia, pelo amor de Deus, mostra que não entendeu nada do espiritismo. Não. Vai, senador, você termina. O que eu achei assim incrível é que ele não tomou nenhuma da vacina e não vai tomar mesmo, porque Deus está me protegendo. Eu falei, nossa senhora. E o grande, tipo assim, vou falar isso, essa pessoa já foi instrutor de EAE, cara, dirigente de EAE, dirigente principal. Imagino que deve ter saído da turma. Não, ele está lendo errado, Ramatiz. Esse é o problema. Ele tem que ler melhor, estudar melhor, Ramatiz. Você corta essa Jorge. Marcar uma conversa dele com você, então, Jorginho. Você dá uns conselhos. Os dois vão sair abraçados pelo mundo. Cara, eu achei, eu havia falado e falei, meu Deus, o cara, nossa senhora. Mas eu fui lá dar uma aula da turma dele lá, tava no curso básico ainda. A primeira pergunta que ele me faz quando eu chego lá é se eu acredito que Chico Xavier é Kardec reencarnado. Eu falei para ele que não. Deixou ele triste, então. Já apagou o menino. Depois disso, nunca mais ele me chamou para dar aula. Quer dizer, você queimou o grupo inteiro nessa, não. Imagina só. Eu queimei pontes com ele. Vai, Claudinho. Vamos terminar isso aí, nós terminamos isso tudo hoje. E quem faz a oração é Não, é babuzinho. Vamos ver, não, é a senhora. Não, hoje é babu. Vamos lá. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque nela vemos tanta perversidade. Paga aí, senador. Paga aí. Olha só, um dos menos adiantados. Menos adiantado. Aí se encontra muito. Aí tem aquele negócio, aquela frase. Mas os espíritos mal fazem mais barulho. Fazem mais barulho que os bons, porque era uma proporção de 70 a 30. É que nem um estado. Não tem como 30% fazer vozes mais altas no mundo assim. Aí o pessoal, não, mas está aqui no livro dos espíritos, que os bons se anulam, ficam tímidos. Não é que ficam tímidos. É que, tipo assim, 70%, você não vai gritar mais que 70%, você não vai conseguir gritar mais que eles. Gente, essa última frase é forte, hein? Não é, porque, Amanda, eu entendo bem isso, você teria que praticamente ser expulso do bairro. Porque você pensa bem, você é a única no seu bairro que, digamos assim, cuida da sua água, não gasta água, não lava a calçada com mangueira. Aí você fala para a sua vizinha assim, olha, minha irmã, a barragem está meio vazia, não pode lavar a água. Nossa senhora, ela começa a falar para todo mundo, você tem que cuidar de bairro. Ela consegue tirar você. Você tem que fazer o bem, mesmo sem ninguém saber, porque é duro você ser bom no meio de ruim. É que o mal faz muita propaganda, né? O bem não faz propaganda. Então não aparece. Vai, senador, termine com brilhantismo. Façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após esta passagem e para merecermos repousar no mundo melhor, num desses mundos privilegiados onde o bem reina inteiramente
e onde nos lembraremos de nossa permanência neste planeta como de um tempo de exílio. Vou fazer todo mundo Olha só, repetir gente. essa frase antes de dormir hoje. Vocês vão ter que repetir. Façamos, portanto, todos os esforços para não voltarmos aqui, principalmente o Jorginho, que adora, falou que quer ficar aqui até os dias ser consumidos, após essa existência. Bom, cara, olha, eu tenho que ser honesto com vocês. Eu vou ter que voltar para cá, porque tenho certeza que não vai ser nessa encarnação que eu vou merecer morar em Júpiter, não. Sinceramente. Eu tô achando que eu Gostaria de também não. chegar. Pelo menos, Amandinha, eu vou encontrar alguém conhecido quando eu voltar. Não vou me sentir só. O Babu e o Claudinho já Mas, voltaram já. Nem isso, porque vai depender daquele negócio. Você pode pedir para reencarnar com 30 anos, tipo assim, depois que está na erraticidade. A Amandinha pode demorar mais tempo, ou vice-versa. Então, quer dizer, esse negócio que se criou no meio espírita, a gente reencarna no meio de conhecidos, de família, é até certo ponto, mas não é assim. Quando eu falo de afinidades, não é afinidade porque a gente foi amigo, é afinidade morais. Então é a mesma coisa quando você pega um pingaiada e solta naquele barzinho que a gente passa todo dia na frente da casa, lá perto da casa do Jorge, lá, dia de sabadão de manhã. Você pega um pingaiado daqui de São Zé, terrível. ele vai fazer amizade em 2 palitos, ele vai se sentir, cara, porque afinidades são iguais ali. Então esse negócio, a gente vai reencarnar em família, calma lá. Porque um pode vir com menos tempo na erraticidade, outro vai ficar um pouquinho mais, vai depender de várias coisas. Mandinha, quando nós voltarmos aqui e tivermos esses 2 espíritos superiores lá em cima, quando a gente precisar de uma proteção, a gente acende uma vela para o Santo Cláudio e o Santo Babu e reza por eles. Já nem venho. Já nem venho. Eles não vão nem querer descer aqui, Jorginho. Tudo esses rituais de acender vela, banho chegou, nada traz espírito, nada afasta, nada traz. Isso é tudo ritual material. A matéria não influencia nos espíritos. Aliás, Grava isso, né, na cabeça. aliás, Sal Jorge, grosso, esses bagulho, nada funciona. Jorge, você assistiu o episódio 96, que eu coloquei lá no grupo lá para você, que já coloquei no YouTube? Não assisti ainda. Então assista. Lá a gente deixou bem claro, viu? Que a matéria não tem nada a ver. Quem comanda a matéria é o espírito. Então, se a pessoa é ruim, ela é ruim porque o espírito é ruim. Não tem nada a ver com o corpo físico dela. Aquele negócio, vão queimar incenso para purificar o ar, para tirar isso nada influencia em nada. Você quer arejar o ar, dependendo do incenso, vai estar poluindo mais ainda. Esses caras não vão vir para nos ajudar, nem que a gente rezar por eles, Amandinha. Que espíritos superiores, michureba esses aí. Não vamos poder contar com eles, não, Jorge. Espero que não. Nós vamos ter que rezar para outro espírito mesmo, pode deixar. E terminemos assim hoje. Zé, É? Zé Sim.